Fala galera, meu nome é Gabriel Marchi e eu estou aqui para conversar com vocês exclusivamente sobre o final de The 100. Eu já devo ter assistido umas 3 vezes e ainda não estou associando que a série acabou. Já fiquem cientes que esse vídeo haverá spoilers porque vamos analisar cena por cena do episódio e também do final dos personagens. Então, sem enrolação, vamos começar já falando do episódio, que foi uma correria para salvar a vida da Emory lá em Sanctum. E nesse começo já ficou evidente mais uma vez a evolução do Murphy, porque mesmo na situação crítica que a Emory estava, ele ainda conseguiu se preocupar com os amigos, principalmente com a vida da Mad, algo que ele vem fazendo a temporada inteira e a gente sabe que antigamente ele não era assim. Então sim, o Murphy ganhou o prêmio de melhor desenvolvimento da série inteira. Depois disso aparece a Clarke no melhor momento a arreda dela, matando quem estiver no caminho entre ela e o pastor, que inclusive já está dentro da Orb fazendo o teste. E esse teste, junto com a entidade, foram duas das coisas que mais causaram controvérsias dentro da temporada. Muitos não gostaram dessa temporada por conta disso e estão dizendo que ela foi bem mais religiosa e bem menos pé no chão do que as outras, ainda mais agora que adicionaram a entidade e o juízo final, que fazem uma analogia a Deus e a Bíblia. Mas assim, eu acho que The 100 sempre abordou os temas religião, ideologia e crença, só que desta vez foi com uma entidade real, sendo que das outras vezes eram pessoas acreditando que outras pessoas eram entidades. Eu achei bem coerente essa temporada e eu acredito que essa aparição da entidade respondeu tudo o que a gente precisava saber sobre ela e sobre o julgamento também. Meu maior medo era isso, né? Deles não conseguirem responder tudo e deixarem pontas soltas. Mas ainda bem que eles conseguiram responder, e o que não foi respondido pode ser que não tenha necessidade de ser, sabe? Enfim, nessa cena com o Cadogan, a entidade ela respondeu que ela toma forma do melhor professor ou do pior fracasso da pessoa, e no caso dos humanos, do maior amor. Para o Cadogan, como vocês viram, apareceu a filha, e quando ele ia responder a pergunta do porquê de ter proibido o amor no seu povo, a Clarke chegou e deu um tiro na nuca dele que atravessou até a testa. Nessa cena eu fiquei tão em choque que eu estava assistindo deitado e eu precisei sentar porque eu sabia que o bicho ia pegar. Eu só tinha duas coisas na mente. A Clarke foi bem B10 nessa cena e agora ferrou tudo e geral vai morrer. Mas aí a cena cortou e foi para Raven, que conseguiu trazer ajuda de Sanctum para o bunker da Terra e salvar o pessoal que estava lá. E meio que essa cena também mostrou uma redenção entre ela e a Nick daquela treta da Raven ter matado o namorado dela. Em Sanctum, Jordan bolou um plano para dar tempo do pessoal montar as barricadas e a ideia era mesmo servir de distração, porque eles já tinham a noção de que daria merda se a guerra rolasse. O Miller foi o único deles que decidiu ficar em Sanctum porque ele queria ficar com Jackson, né? E a cena que se seguiu foi a mais triste do episódio. A morte da Emory e o desespero do Murphy para colocar o pulso mental dela nele, mesmo sabendo que ele iria morrer algumas horas depois, foi realmente chocante e triste. Sim, meus amigos, eu não sou de chorar, mas esse episódio me levou às lágrimas algumas vezes, e essa foi a primeira. Principalmente quando mostrou os dois no espaço mental onde eles se conheceram, com Murphy falando que preferia 1000 vezes algumas horas com ela do que a vida inteira sem ela. O Murphy durante esses anos fez de tudo para sobreviver, principalmente a atos moralmente duvidosos, e no final ele abraçou a ideia de morrer se fosse do lado da sua amada. Realmente, se você não recebeu toda a carga emotiva desse arco, sinto te dizer que você não tem coração. Mas enfim, aquela cena do Levítico que teve foi justamente para ele responder se os mortos iriam transcender ou não. O Levítico também raciocinou que eles precisavam parar a guerra porque tinha a possibilidade da Clarke falhar no teste. E foi o que aconteceu. A Clarke meteu o famoso louco e bateu de frente com uma entidade poderosa que tinha o poder de aniquilar qualquer pessoa e qualquer civilização. E foi aí que as coisas ficaram interessantes porque a série resolveu fazer um fanservice e trouxe a Alexa como a forma da entidade da Clarke, o que significa que a Alexa é a pessoa que a Clarke mais amou. Esse foi outro motivo para o pessoal botar defeito nesse final, principalmente o pessoal que queria que o Bellamy e a Clarke ficassem juntos. Sendo bem sincero com vocês, eu acho ridículo as pessoas massacrarem uma série por conta que o casal deles não ficaram no final ou não prosperaram. Quem é fã da série de verdade pode até ficar triste com essas coisas, só que não vai destruir a série ou mudar todo o sentimento que teve nesses anos por conta disso. O que me deixou meio dividido mesmo, se foi bom ou ruim, foi o caso do teste, que eu imaginava que seria algo bem mais elaborado.
porque a forma que a Becca saiu da Orbe Branca causou uma impressão que seria algo bem mais elaborado e não só uma conversa. Mesmo assim, eu achei ok essa parte. Já em relação a Clarke, eu achei que ela foi bem imprudente e egoísta por colocar uma vingança na frente da humanidade. Tudo bem que ela falou uma verdade para a entidade, que as duas não eram diferentes. E eu também gostei da pergunta que ela fez sobre qual era a desculpa da entidade de aniquilar civilizações inteiras porque não seguem os mesmos ideais. Só que mesmo assim ela foi totalmente errada e agiu em prol da sua vingança. Eu acho que nem ela e nem o Cadogan mereciam fazer esse teste. E gente, se vocês estão gostando desse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like para o vídeo subir na plataforma e chegar a mais pessoas que gostam de The 100. Eu ainda vou trazer mais alguns vídeos de The 100, tipo explicando a linha do tempo da série, trazendo algumas teorias que poderiam fazer parte desse final e também explicando algumas coisas sobre a série derivada. Fora as outras séries que eu acompanho, como Supernatural, The Walking Dead, o mundo de Game of Thrones, algumas séries da Netflix e filmes e séries da Marvel e DC. Enfim, vai ter bastante coisa daqui pra frente, então se vocês gostam desses outros tópicos, se inscrevam. Voltando para a análise, ainda bem que a rainha da série resolveu entrar na Orbe e conseguiu fazer um segundo teste que inclusive foi melhor que o primeiro. Foi meio que uma ajuda coletiva para todos transcenderem. A Raven conversando com a entidade, que no caso se transformou na Abby, o Levitt parando a guerra e dizendo para todo mundo que eles poderiam estar sendo observados naquele momento, o que eles estavam sendo. A Indra matando Shaireda e comandando o Ron Kun para eles não atirarem. E a Octavia dando um ótimo discurso falando que os Ron Cruz e os discípulos são um povo só, que eles são a humanidade. E claro que o irmão dela morreu acreditando na transcendência e ela não sabia se iria dar certo ou não, mas sabia que a guerra não era um dos caminhos para isso. Esse foi outro momento emocionante do episódio, até porque funcionou e também porque a Echo e o Levitt eles estavam morrendo. Então assim, devemos colocar a Raven e a Octavia no pedestal porque as duas principalmente salvaram o resto da humanidade. Depois que todos abaixaram as armas, eles transcenderam, começando pelos dois que estavam morrendo, depois o exército, depois o povo de sangue. E finalmente a Emory e o Murphy conseguiram fazer o que eles estavam tentando a temporada inteira, só que agora foi dentro do espaço mental. Eu vi gente ficando em dúvida se ela transcendeu ou não, mas sim, ela transcendeu. A Maddie não queria transcender, só que a Clarke obrigou ela a ir, falando que ia ficar tudo bem, e ela acabou indo mesmo. Sinceramente, depois do que a Clarke fez, que foi dar preferência para a vingança dela e não na humanidade, eu meio que achei ok dela ter ficado sozinha nas terras. Se ela não tivesse colocado a vingança dela na frente da humanidade, eu não teria concordado. Mas ela colocou, acabou ferrando a humanidade e mereceu. Eu não estava feliz, mas eu entendi o porquê a personagem não pôde transcender com os outros. Até então que eu pensei que ela seria levada também quando ela foi para a Terra e encontrou Alexa de novo. Mas a entidade começou a conversar sobre o fato da humanidade ser uma raça curiosa e falar que a Maddie estar feliz depois que ela transcendeu. E que ela sabia que a Clarke não iria gostar se ela vivesse na Terra com pessoas que não são da idade dela. Foi aí que a mente de todo mundo fez assim, principalmente da Clarke, e ela perguntou, como assim? A transcendência era uma escolha? Nesse momento meu coração bateu bem mais forte e eu fiquei completamente feliz de ouvir as vozes no começo, né? E depois de ver os personagens principais que resolveram não transcender. Quem não transcendeu foi a Raven, a Echo, a Emory, o Murphy, a Octavia, o Levitt, o Jordan, a Hope, o Miller, o Jackson, a Gaia e a Indra. E com a Clarke, eles somaram os últimos 13 sobreviventes da raça humana, sem mais guerras, sem mais tretas e sem mais The 100 nos próximos anos. Eles serão os últimos humanos do universo, porque eles não podem ter filhos, e também nem vão transcender quando eles morrerem. Mas mesmo assim eu achei que o final teve um momento agridoce que o Jason, o produtor, tinha prometido pra gente. Sério, esse episódio mexeu com as minhas emoções e eu fiquei satisfeito de ter visto o final deles, que foi sorrindo, se abraçando e na terra. E assim como eu sei que vocês também estão de coração partido e queriam mais temporadas, né? Apesar dos pesares. Mas é aquilo, tudo tem um final e eu sou extremamente grato por ter acompanhado The 100 durante todos esses anos. Agora é rezar que o spin-off saia e que tenha muitas analogias a esse universo que a gente ama. E se vocês quiserem conversar mais sobre a série, curta a página do Convenção no Facebook e no Insta, que lá direto eu posto curiosidade, memes e cenas de The 100.
E eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado por você que assistiu até o final do vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like. Até o próximo.